Professor Adriano, com mais uma aula de matemática para o conteúdo nota 10. Então, hoje vamos dar continuidade ao assunto de conjuntos e vamos falar sobre a relação de pertinência e relação de inclusão, que são as relações que existem entre os elementos e conjuntos. Ok? Vamos falar primeiramente da relação de pertinência. Bom, o que se refere a essa relação da pertinência? É o famoso pertence e não pertence, tá? E ele está relacionado com elementos ao conjunto. Se aquele elemento faz parte ou não. Para isso, a simbologia é pertence, esse ezinho que aparece para você aí na tela. E o outro símbolo é o famoso ezinho cortado, no qual dizemos que não pertence. Ok? Pois bem, então, esses dois símbolos estão relacionados a elementos que fazem parte ou não de um determinado conjunto. Para isso, vamos colocar aqui dois conjuntos apenas para demonstrar a utilização desses dois símbolos. Tá? Então, vamos colocar um conjunto A com alguns elementos aqui. Tá bom. Né? E o conjunto B também. Pronto. Então, vamos relacionar alguns elementos aqui com o conjunto A e o conjunto B para ver se eles fazem ou não parte, se eles pertencem ou não pertencem a esses conjuntos. Relacionando com o elemento 1 com o conjunto A, eu vejo que ele faz parte do conjunto A. Então eu digo que ele pertence ao conjunto A. Ok? Beleza. Fácil. Agora, olhando esse mesmo elemento 1 em relação ao conjunto B, eu vou dizer que ele não pertence. Por que ele não pertence ao conjunto B? Porque ele não está aqui inserido no conjunto B. Ó. Então, ele não pertence. Se eu pegar agora o elemento número 3, né, e relacionar com o conjunto A, eu vou ver que ele pertence ao conjunto A. Porque ele faz parte. Está aqui. Então, é o ezinho. Agora, da mesma forma que se eu relacionar o elemento número 3 com o conjunto B, eu vou perceber que ele não está inserido no conjunto B, ele não faz parte. Né? Então, ele não pertence com o ezinho cortado, então ele não pertence ao conjunto B. Vamos pegar mais um elemento aqui, vamos pegar o número 5 como elemento. Se eu relacionar o número 5 com o conjunto A, ele não pertence. Por quê? Ele não faz parte, certo? Então, ele não pertence ao conjunto A, ezinho cortado. Da mesma forma que eu relacionar o elemento número 5 com o conjunto B, eu vou dizer que ele pertence, porque ele está aqui, está inserido. Então, ele pertence ao conjunto B. Fácil, né? Então, isso, gente, é a relação de pertinência. Muito fácil. Só dizer se ele pertence ou não pertence àquele conjunto. Então, quando se falar, quando estamos tratando de relação de pertinência, estamos tratando do elemento ao conjunto, se ele faz parte ou não daquele conjunto, certo? Bom, agora vamos falar da segunda relação, que é a relação de inclusão. Vamos escrever aqui primeiro, relação de inclusão. A relação de inclusão, ele vai relacionar conjunto com conjunto. Nesse caso, nós vamos usar algumas simbologias, nas quais são está contido, não está contido, contém e não contém. Vamos ver cada uma delas, tá? O está contido, ele é representado por um C maiúsculo, assim. Então, vamos colocar está contido. Já o não está contido é um C maiúsculo com uma barra
ao meio. E aí nós falamos que não está contido. Ok? As outras duas, a outra simbologia é contém e não contém. Então vamos já representar esse contém e não contém, tá? O contém é o C maiúsculo ao contrário. Então esse aqui é o contém. Vamos explicar cada um deles separadamente. E a outra simbologia, ou seja, o outro símbolo, é o C, ao contrário, maiúsculo, só que a barra ao meio, que é o não contém. Bom, professor, o que cada um desses símbolos relaciona de fato o conjunto com o conjunto? Bom, vamos pegar aqui o está contido e não está contido. E vamos pegar um exemplo bem fácil, tá? Vamos escrever dois conjuntos aqui para poder explicar melhor. Então vamos pegar de novo o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4, tá bom? E vamos pegar o conjunto B, agora um novo conjunto B, e vou colocar assim, ó, 0, 1 e 2. Perceba que o conjunto A tem 5 elementos. O conjunto B tem 3 elementos. Mas uma coisa interessante aqui é que o conjunto B tem os mesmos elementos que fazem parte do conjunto A. Eles estão inseridos lá, que é o 0, o 1 e o 2. Nesse caso aqui, eu digo que o conjunto B está contido no conjunto A. Então eu vou usar essa simbologia do C maiúsculo. Olha só que legal. Ou seja, o estar contido relaciona o conjunto com o menor número de elementos em relação ao conjunto que tem o maior número de elementos. Se os elementos daquele conjunto que tem menos quantidade estiverem serem pertencentes ao conjunto de maior número de elementos, eu digo que aquele conjunto está contido no outro conjunto. No caso aqui, o B, que tem menos quantidade de elementos, e os seus elementos pertencem ao conjunto A, então eu digo que B está contido em A. Agora vejamos. Vamos separar, vou abrir um espaço aqui maior, jogar um pouquinho mais para baixo, e vamos pegar um terceiro conjunto. Vamos colocar aqui o conjunto C, tá? Vamos pegar um conjunto C e vamos colocar uns elementos aqui também. Vou colocar o 0, o 1, o 3 e o 5, tá? Bom, aí nós vamos ver o seguinte, ó. Se nós fizermos uma comparação com o conjunto B em relação ao conjunto C, a gente vai ver que o elemento 0 faz parte do conjunto C e faz parte do conjunto B. O elemento 1 faz parte do conjunto B e faz parte do conjunto C. Mas o elemento 2 não faz parte do conjunto C, só faz parte do conjunto B. Neste caso, o conjunto B não está contido no conjunto C, porque falta um elemento. Tá? Então, para esse caso, eu vou dizer que o conjunto B não está contido no conjunto C. Tá? Por outro lado, se eu relacionar o conjunto C com o conjunto A e verificar se os elementos do conjunto C fazem parte do conjunto A, vamos observar, ó, o elemento 0 faz parte de C e faz parte de A. Né? Vamos aqui sublinhar, faz parte de C, faz parte de A. O elemento 1 faz parte de C, faz parte de A. Certo? O elemento 3 faz parte de C e faz parte de A. Mas o conjunto, o elemento 5, perdão, ele não faz parte do conjunto A. Ele só faz parte do conjunto C.
Logo, eu vou dizer também que o conjunto C não está contido em A. Deu para perceber? Eu sempre vou pegar aquele conjunto com o menor número de elementos e dizer se ele está contido ou não. Se os elementos que ele tem fazem parte do outro conjunto com maior quantidade de elementos. Se ele fizer parte, eu digo que aquele conjunto X está contido no conjunto Y. Se ele não faz parte, se os elementos daquele conjunto não fazem parte, não pertencem ao outro conjunto, eu digo que esse conjunto não está contido. Então, eu estou relacionando sempre o conjunto com menor quantidade de elementos com o conjunto com maior quantidade de elementos. Ok? Deu para entender? Fácil, não? Agora, vamos ver o uso do contém e não contém. Bom, se o estar contido é relacionar o conjunto, o menor conjunto, em relação ao maior conjunto, o contém é relacionar de forma inversa. É relacionar o conjunto de maior número de elementos com o conjunto de menor número de elementos. Tá? Então vamos pegar o mesmo exemplo aqui, os mesmos conjuntos. Então vamos escrever aqui novamente o conjunto A, 0, 1, 2, 3 e 4. O conjunto B, 0, 1 e 2. E o conjunto C, 0, 1, 3 e 5. Olha só, relacionando o conjunto A com o conjunto B, a gente vê que os elementos do conjunto B estão inseridos dentro do conjunto A, são os mesmos. Né? Então, relacionando o maior com o menor conjunto, eu digo que ele contém. Então, nesse caso, A contém B. Ou, falando de uma forma mais correta, o conjunto A contém o conjunto B, porque os elementos que fazem parte do conjunto B também fazem parte do conjunto A. Ok? Vamos relacionar da mesma forma o conjunto A com o conjunto C. Vamos ver aqui. Agora vamos relacionar o conjunto A com o conjunto C. Tá? Vamos ver se ele contém ou não contém. Olha só. O 0 faz parte de A e faz parte de C. O 1 faz parte de A e faz parte de C. O 2 faz parte de A, mas não faz de C. Porém, o 3 faz parte de A e faz parte de C. O 4 só faz parte de A e não faz parte de C. E o 5 só faz parte de C e não faz parte de A. Então, para que eu pudesse dizer que o A contém o C, faltaria o elemento 5 aqui no A ou o elemento 4 aqui no C. Certo? Aí eu poderia dizer que ele contém. Nesse caso, ele não contém, está faltando um elemento aqui para completar os dois. Então eu digo que A não contém C. Ok? Beleza? Agora vamos lá. Vamos relacionar o C com o B. Ok? Vamos fazer a mesma coisa aqui. Como a gente já viu lá antes, no exercício, no exemplo anterior, que o B não está contido em C, então eu já posso também presumir que C não contém B. Então eu vou colocar aqui que C também não contém B. Ok, gente? Então, quando eu digo que contém, é que os elementos são comuns aos dois conjuntos, relacionando sempre o maior com o menor. Tá? Se ele não contém, eles não são comuns aos dois conjuntos. Da mesma forma, está contido, os elementos têm que ser comuns aos dois conjuntos. Só que no está contido e não está contido, eu relaciono do menor conjunto para o maior conjunto. E contém e não contém, eu relaciono do maior conjunto para o menor conjunto. Lembrando, relação de pertinência, estamos relacionando elementos a conjuntos. Relação de inclusão, estamos relacionando conjuntos com conjuntos. E aí? Relação de pertinência, pertence e não
pertence. Relação de inclusão, contido, não está contido, contém e não contém. Não esqueça de dar o seu joinha para a nossa aula, né? Clique lá no sininho para ativar as notificações, faça parte da nossa família, fique atento às novidades e a gente se vê no na próxima aula. Um abraço e até breve.